Você já parou para contar o custo de seguir a Cristo? Não o custo em palavras bonitas ou em promessas fáceis, mas o verdadeiro preço que a Bíblia apresenta sem rodeios, sem máscaras, sem conforto artificial. Há uma verdade que muitos preferem não falar. Uma verdade que não cabe em camisetas gospel nem em mensagens motivacionais. É a verdade que Jesus mesmo apresentou quando disse: "Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Mateus 16:24. Note bem, tome a sua cruz. Não um pingente de ouro, não um símbolo decorativo, mas a cruz real, aquela que pesa, que marca os ombros, que exige cada passo. Vivemos em tempos onde o Evangelho foi transformado em produto de consumo. Pregam-se promessas sem cruz, vitórias sem batalha, coroas sem espinhos. Mas a Bíblia não esconde o preço. Ela o expõe com clareza cristalina para que ninguém se engane ao entrar neste caminho. O apóstolo Paulo conhecia bem esse preço. Em Filipenses 3, 7 e 8 ele escreve: "Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor." Paulo não estava fazendo poesia barata. Ele estava descrevendo uma transação real. Tudo o que ele tinha, tudo o que era, tornou-se perda. E ele considerou isso como ganho. Seguir a Cristo custa sua agenda pessoal. Aquela lista de sonhos que você construiu desde criança, aqueles planos que fazem seus olhos brilharem à noite, aquelas ambições que movem seus dias. O chamado de Deus pode não coincidir com seus projetos. E quando o reino bate à porta, você precisará escolher sua vontade ou a vontade do Pai. Em Lucas 9:62, Jesus é direto. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Custa também suas relações. Não porque você se torne insuportável ou religioso de forma tóxica, mas porque a luz expõe trevas, porque suas escolhas confrontarão as escolhas alheias. Jesus avisou em Mateus 10, 34 e 36. "Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Os inimigos do homem serão os membros da sua própria família." Isso dói. Isso custa lágrimas reais, silêncios pesados à mesa da família, olhares que não entendem sua nova caminhada. Seguir a Cristo pode significar jantar sozinho, enquanto outros celebram valores que você não pode mais abraçar. Custa seu conforto. A Bíblia não promete uma vida tranquila. Promete sua presença nas tribulações. Em 2 Timóteo 3:12, Paulo escreve: "De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos." Note, não talvez sejam, mas serão. É uma certeza, não uma possibilidade remota. O mundo não recebe bem quem vive segundo padrões eternos, enquanto ele mesmo se afoga no temporal. Você será questionado. Suas decisões serão consideradas radicais, exageradas, ultrapassadas. Sua fé será testada não apenas por grandes provações, mas pelo cansaço diário de nadar contra a corrente cultural. E há um custo silencioso, o mais profundo de todos: o custo do ego. Seguir a Cristo é morrer para si mesmo diariamente. É reconhecer que você não é o centro do universo, que seus direitos não são supremos, que sua verdade pessoal precisa se curvar diante da verdade absoluta. Em Gálatas 2:20, Paulo revela: "Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim." Isso significa que o eu precisa diminuir para que Cristo cresça. Seus desejos precisam ser filtrados pela palavra. Sua língua, seus pensamentos, seus sonhos secretos, tudo precisa passar pelo crivo do Espírito Santo. Não é automático, não é indolor. É um processo de transformação que exige rendição constante. Mas aqui está a virada, a verdade que sustenta tudo isso. O custo é real, mas o valor é infinito. Jesus não escondeu o preço, mas também revelou o prêmio. Em Marcos 10, 29 e 30, ele declara: "Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba,
já neste tempo, 100 vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. 100 vezes mais. Não necessariamente em posses materiais, mas em plenitude de vida, em propósito, em paz que transcende circunstâncias. O que você deixa é temporal, o que você recebe é eterno. É matemática do reino, onde perder é ganhar, onde morrer é viver, onde esvaziar-se é ser preenchido. Dietrich Bonhoeffer, pastor alemão que pagou com a própria vida por resistir ao nazismo, escreveu em seu livro O Custo do Discipulado: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, o batismo sem disciplina, a comunhão sem confissão. A graça barata é graça sem discipulado, graça sem a cruz, graça sem Jesus Cristo. Bonhoeffer compreendia que seguir a Cristo não é assinar um contrato de bênçãos, mas abraçar uma vida de obediência radical. Tozer, outro gigante da fé, afirmou: Deus está procurando pessoas através das quais Ele possa fazer o impossível. Que pena que planejamos apenas as coisas que podemos fazer por nós mesmos. Seguir a Cristo nos tira da zona do controlável e nos lança na arena do impossível, onde Deus se revela. E o pastor brasileiro Ricardo Gondim, em suas reflexões sobre a fé contemporânea, alerta: a igreja moderna vendeu o discipulado por migalhas de entretenimento religioso. Precisamos voltar ao evangelho que transforma, não ao que apenas conforta. A verdade incomoda porque exige mudança real. Mas como isso se aplica à sua vida hoje? Como você conta esse custo de forma prática, sem se tornar um fanático desequilibrado ou um religioso amargurado? Comece pelo silêncio. Reserve momentos reais de quietude onde você examina suas motivações. Pergunte-se: minhas escolhas refletem o reino de Deus ou meu reino pessoal? Não é sobre perfeição, mas sobre direção. Jesus não pede que você seja impecável de um dia para o outro. Ele pede que você seja sincero. Depois observe suas prioridades. O que consome seu tempo revela o que governa seu coração. Sua agenda mostra seus verdadeiros valores. Seguir a Cristo significa permitir que Ele reorganize suas prioridades, mesmo quando isso dói, mesmo quando isso custa oportunidades que parecem boas. Pratique a rendição diária. Pela manhã, antes de abrir redes sociais ou responder mensagens, diga a Deus: hoje não é sobre mim. Guie-me segundo sua vontade. Parece simples, mas muda tudo. É a cruz diária que Jesus mencionou. Não é dramática, é silenciosa, íntima, revolucionária. Escolha batalhas que importam. Seguir a Cristo não significa brigar por tudo ou com todos. Significa saber quando falar e quando calar, quando confrontar e quando interceder. Significa escolher a santidade em vez da reputação, a verdade em vez da popularidade. Proteja sua comunhão com Deus acima de tudo. O mundo tentará roubar seus momentos com Ele através de urgências fabricadas, notificações infinitas, demandas que parecem inadiáveis. Mas nada é mais urgente do que sua conexão com o Pai. Nada sustenta o peso do discipulado como a intimidade com aquele que chamou você. E aqui está algo vital. Não compare seu caminho com o de outros. O custo que Deus pede de você pode ser diferente do que Ele pede do seu irmão. Sua cruz é sua. Seu chamado é único. Não se deixe paralisar pelo que Deus exigiu de grandes nomes da fé. Seja fiel com o que Ele está pedindo de você hoje, agora, neste momento. John Piper, pastor e autor, escreveu: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Seguir a Cristo custa tudo, mas oferece uma satisfação que o mundo não pode dar nem tirar. É uma troca onde você entrega migalhas e recebe um banquete. Entenda também que o custo não é um pagamento para ganhar o amor de Deus. Você não compra a salvação com sacrifícios. A salvação é graça pura, favor imerecido, presente completo na cruz. O custo do discipulado é a resposta de um coração grato, não a tentativa de um coração culpado. Efésios 2:8-9 deixa claro: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é gratuita. O discipulado custa tudo. São verdades que caminham juntas sem contradição. Há dias em que você sentirá o peso da cruz.
Haverá momentos em que o custo parecerá alto demais, quando você olhará ao redor e verá outros vivendo vidas aparentemente mais leves, mais livres, mais coloridas. Nesses momentos, lembre-se, liberdade sem propósito é prisão, leveza sem fundamento é fragilidade, e as cores do mundo desbotam rápido, só a luz do reino permanece. Hebreus 12, 1 e 2 nos convida. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fite seus olhos em Jesus, não nas dificuldades, não no que você está deixando, mas naquele que deixou tudo por você. Ele desceu do trono celestial, tornou-se humano, viveu entre nós, suportou a cruz, venceu a morte, e fez isso enquanto você ainda era pecador. Romanos 5:8 confirma: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Se ele pagou esse preço por você, que preço você não deveria estar disposto a pagar por ele? O verdadeiro custo de seguir a Cristo, segundo a Bíblia, é tudo. Mas tudo que você dá a ele é pouco comparado ao tudo que ele deu por você. É uma troca desigual onde você sempre leva vantagem. É perder sua vida para encontrá-la de verdade. Então talvez a pergunta não seja: quanto custa seguir a Cristo? Mas sim, quanto custa não segui-lo? Quanto custa viver uma vida sem propósito eterno? Quanto custa perseguir sombras enquanto a luz está disponível? Quanto custa chegar ao fim dos seus dias e perceber que você trocou o eterno pelo passageiro? Jesus fez uma pergunta em Mateus 16:26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A resposta é: nada. Absolutamente nada. O convite de Cristo permanece aberto. Não é um convite fácil. Não é um caminho largo. Mas é o único caminho que leva à vida verdadeira, à paz real, à alegria que sobrevive às tempestades. Conte o custo. Seja honesto sobre o que seguir a Cristo exigirá de você. Mas enquanto conta, lembre-se de contar também o valor. Conte a eternidade. Conte a presença de Deus. Conte a transformação que nenhuma terapia pode oferecer. Conte a esperança que nenhuma circunstância pode roubar. E quando você terminar de contar, se ainda assim escolher segui-lo, saiba que você não caminhará sozinho. Cada passo da jornada, ele estará ali. Cada cruz que você carregar, ele carregará junto. Porque o Deus que pede tudo de você é o mesmo Deus que dá tudo por você. O preço é alto, mas o prêmio é a eternidade na presença daquele que é a própria vida. E isso vale mais do que palavras podem expressar. Que você tenha a coragem de contar o custo e a sabedoria de reconhecer que vale a pena. E se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma, escreva nos comentários seu nome e a cidade ou estado de onde você está nos assistindo. Queremos orar por você, pela sua família ou por aquele parente próximo que você sabe que está passando por dificuldades. Seu comentário nos permite interceder especificamente pela sua vida. E se você ainda não deixou seu like, por favor, faça isso agora. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua caminhada com Cristo. A verdade bíblica precisa alcançar mais corações, e você pode fazer parte dessa missão. Que Deus o abençoe profundamente.